Você já conquistou algo e no momento em que deveria se sentir bem, veio aquela voz dentro de você dizendo que não foi o suficiente, que poderia ter sido melhor, que outros fizeram mais, que você só teve sorte, que ainda não é hora de comemorar. Se isso já aconteceu com você, eu preciso que você ouça o que eu vou te falar agora. Nietzsche tinha uma ideia que incomodava muita gente no século XIX e que incomoda até hoje. Ele dizia que o maior perigo que um ser humano enfrenta não é o fracasso, é a incapacidade de reconhecer o próprio valor, de olhar para si mesmo e dizer: eu fiz isso, eu cheguei até aqui, isso importa. Ele chamava de ressentimento o estado de quem vive se comparando, se diminuindo, esperando que alguém de fora confirme o que deveria ser sentido por dentro. E o mais pesado é que esse estado não escolhe situação, não escolhe conta bancária e não escolhe fases da vida. Pense em três pessoas agora. A primeira está no fundo do poço, perdeu o emprego, o relacionamento desandou, a vida parece uma série de erros consecutivos. Ela acorda todo dia com aquela sensação de que está atrasada em relação a todo mundo, que os outros já chegaram num lugar que ela ainda não consegue nem enxergar. A segunda está numa fase mediana, não está mal, mas também não está bem. Está naquele lugar cinza onde os dias passam todos iguais, onde nada explode, mas nada floresce. Ela olha para a vida e pensa: deveria estar mais feliz com isso. E aí sente culpa por não estar. A terceira está bem, conquistou coisas reais, construiu algo que importa, mas quando alguém elogia, ela desvia o assunto. Quando comemora, sente que está exagerando. Quando desce a guarda e se permite sentir orgulho, vem aquela voz: calma, ainda não. Espera mais um pouco. Três pessoas, três situações completamente diferentes, e as três carregam exatamente o mesmo problema. Nenhuma delas aprendeu a se orgulhar de si mesmo. Carl Jung passou décadas estudando o que acontece com o ser humano quando ele não integra a própria história, quando ele rejeita parte de si mesmo, as falhas, os tropeços, as fases ruins, como se precisasse escondê-las para ter valor. Jung dizia que o que você não aceita em si mesmo, você carrega. E o que você carrega sem aceitar, vira peso. Vira aquela sensação constante de que você precisa ser diferente do que é para merecer algo. E aqui está o paradoxo que ele identificou. Quanto mais você foge das suas sombras, mais elas definem quem você é. A pessoa que nunca se permite errar, vive com medo de errar. A pessoa que nunca se permite ser vista, vive com medo de ser julgada. A pessoa que nunca se permite sentir orgulho, vive esperando que alguém finalmente lhe diga que pode. Esse alguém nunca vem, ou quando vem, não é o suficiente. Sabe por que um elogio não resolve? Porque você passa 30 segundos acreditando e depois a voz volta. E quanto mais você depende do elogio de fora, mais vazio fica quando ele não aparece. Nietzsche chamava isso de viver pela moral do rebanho, deixar que os outros definam um metro que mede o seu valor. Se eles aplaudem, você presta. Se eles ignoram, você questiona tudo. Mas o que Nietzsche propunha, e que é muito mais difícil do que parece, é criar o seu próprio metro. Não em arrogância, não em ignorar o mundo, mas em honestidade radical consigo mesmo. Em parar e perguntar: o que eu fiz hoje merece ser reconhecido? Mesmo que pequeno, mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que eu ainda esteja longe de onde quero chegar. Aqui eu preciso falar com cada uma das três pessoas que eu descrevi antes. Para quem está no fundo do poço, levantar de manhã quando tudo pesa é um ato de coragem. Não é pouco. Você não está atrasado em relação a ninguém. Você está numa fase que exige mais de você do que exige da maioria. E o fato de você ainda estar tentando, ainda estar aqui, já é algo que merece ser reconhecido. Para quem está na fase cinza, a ausência de crise não é motivo de culpa. Você não precisa estar no limite para merecer cuidado. Não precisa estar no topo para merecer celebrar. A fase mediana tem o seu próprio peso e atravessá-la sem explodir é uma vitória silenciosa que quase ninguém enxerga. Para quem está bem, mas não consegue sentir, você não está exagerando. O que você construiu é real. Deixar entrar esse sentimento não é arrogância, é honestidade. É olhar para o que você fez e ter a coragem de dizer: eu mereço sentir isso. Jung tinha uma frase que ficou comigo. Ele dizia que não existia luz sem sombra e não existe totalidade psíquica sem imperfeição. Em outras palavras, você não precisa ser perfeito para ser inteiro.
Você não precisa ter chegado em algum lugar específico para merecer se orgulhar do caminho. A sua história, com os tropeços, com as fases cinzas, com os erros que você não esquece, é exatamente o que te faz humano. E ser humano de verdade é a única coisa que ninguém pode fingir. O orgulho que falta em você não está esperando uma conquista maior, não está esperando você resolver tudo, está esperando você parar, olhar para trás e ter a honestidade de dizer: olha até onde eu vim. Então eu te deixo com uma coisa antes de você fechar esse vídeo. Pense em algo, qualquer coisa que você atravessou nos últimos meses. Uma conversa difícil que você teve, uma decisão que custou, um dia que parecia impossível de terminar e você terminou. Agora imagina que um amigo seu passou pela mesma coisa e te contou. O que você diria para ele? Diria que foi pouco? Que poderia ter sido melhor? Que não é hora de comemorar ainda? Ou você olharia para ele com respeito e diria: cara, parabéns, você chegou longe. A única pergunta que importa é: por que você não faz isso por você mesmo?